Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre regulação emocional. Na verdade eu vou dar 3 técnicas, 3 dicas sobre regulação emocional. Só para contextualizar, regulação emocional, inclusive já tem um vídeo aqui no canal, é sempre aquela habilidade para a gente voltar ao bem-estar. Ou seja, é tudo o que a gente faz para tentar regular as nossas emoções. Já conversamos aqui muitas vezes que a oscilação das nossas emoções, seja qual for, ansiedade, medo, raiva, sempre são naturais e a regulação é aquilo que a gente faz para tentar voltar a um estado de homeostase, de equilíbrio. A gente faz isso de forma consciente ou inconsciente até, de forma muito automática, e a gente também pode fazer isso de formas funcionais e disfuncionais. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa ou está muito triste e tenta se regular com a bebida, ou seja, tenta se acalmar bebendo. Então, isso é uma forma disfuncional. Agora, nesse vídeo, eu quero falar de algumas formas de regulação emocional, especificamente para quando a gente está num ponto que a gente chama de um ponto de quebra de habilidades. O que é isso? É quando a gente está com uma ativação muito intensa das nossas emoções. É quando a excitação emocional é muito alta. E aí, muitas vezes, a nossa capacidade de usar as habilidades, ela pode entrar em colapso. Por isso que a gente fala em quebra de habilidades. Especialmente aquelas que dependem do nosso raciocínio, da gente pensar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está com um mal-estar tão grande ou a gente está tão sobrecarregado emocionalmente que a gente não consegue pensar. É aquele momento que a tua raiva tá tão intensa, ou que você tá tão triste, ou que você tá tão ansioso que você não consegue pensar, raciocinar sobre o que fazer naquele momento. Que seria também uma forma de regulação emocional, eu ponderar, eu analisar, né? Lembra, uma das coisas que a gente faz é catastrofizar, que é uma distorção. Então, essa habilidade ela fica prejudicada. Pense simplesmente, vamos voltar lá naquele conceito da sobrevivência, da psicologia evolutiva, se você estivesse na savana e você ouve o rugido de um leão. Nessa hora você não consegue pensar 2 mais 2 é igual a 4, certo? É simples assim. Então a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade analítica, assim como a capacidade de resolver problemas fica prejudicada. Então, basicamente, essas habilidades, elas têm a ver, até mais propriamente do que a gente chamar de regulação emocional, a gente pode usar de habilidades de tolerância ao mal-estar, que é muito aquela ideia de que não são habilidades que vão me ajudar a resolver a situação, como eu lido com aquilo, mas elas vão me ajudar a diminuir a minha intensidade emocional, ou até mesmo não piorar as coisas. É aquele exemplo que eu dei, você está no auge da tua raiva, se você não manejar essa emoção nesse momento, o que você pode fazer? Você pode ter um comportamento que seja disfuncional, quebrar, bater, gritar, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, as habilidades de tolerância ao mal-estar, muitas vezes elas têm essa função de não piorar as coisas, não é que elas resolvem, mas elas são habilidades fundamentais, porque todos nós estamos sujeitos a chegar em momentos de pico, de uma intensidade muito alta da emoção. Então eu vou falar de 3 técnicas bem simples, só para você ter aí alguns recursos sobre isso. Um parênteses, essas habilidades elas são importadas da terapia comportamental dialética, que trabalha muito com regulação emocional. Então a primeira delas nós vamos chamar de habilidades TIP. E esse nome já é o acrônimo de 3 elementos. O T é de temperatura, então aqui a ideia é tentar mudar a temperatura corporal. Através do quê? Desde você tomar um banho gelado ou até mesmo, né, acho que as pessoas já devem ter ouvido falar aquilo de pegar uma pedrinha de gelo na mão, segurar o gelo, ou colocar as mãos num balde de água bem gelado, ou até mergulhar o rosto numa bacia com uma água bem gelada. O que acontece? Né? Lembra o seguinte, toda vez que a gente está falando de uma ativação emocional muito intensa, uma ativação emocional em si, ela tem uma fisiologia correspondente. Quando eu mudo drasticamente a temperatura do meu corpo, isso também desloca esse eixo de ativação emocional. Então vamos pegar esse exemplo da mudança de temperatura, né? Por exemplo, no caso de pacientes que estão numa crise emocional muito intensa, em que inclusive, para a gente entender o tamanho do problema que isso pode gerar para a pessoa, quando ela não vê uma outra forma de, por exemplo, gerar um alívio que não seja se cortar, que em alguns transtornos, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline, isso acontece, né, fazer uma autolesão. Nesse caso, a mudança de temperatura, por exemplo, com a pedra de gelo, ela causa também uma dor, um estímulo muito intenso que me distrai, por exemplo, da angústia que eu estou sentindo. É aquilo que eu falei, não resolve o meu problema, mas naquele momento, pelo menos, eu consigo tolerar o desconforto.
O I é de exercício intenso. Eu também posso mudar a fisiologia do meu corpo através de uma atividade física de alta intensidade. Então aqui é a mesma lógica, né? Se você estiver experimentando uma emoção muito intensa e você faz uma atividade física muito intensa, de novo, a fisiologia do teu corpo ela fica direcionada para isso, né? Você vai experimentar ali uma diminuição daquela primeira sensação inicial que existia. E o P vem de respiração diafragmática ou relaxamento muscular progressivo. Então, esse aqui a gente já falou bastante, porque essa realmente é uma técnica de regulação emocional que está inserida em vários contextos e é essa a ideia. Quando a gente está fazendo a respiração, já tem outros vídeos aqui no canal, especialmente aquele do ataque de pânico, de como manejar um ataque, que eu já falei sobre isso, e aí tem a ver também exatamente com isso. Eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, que é um sistema de relaxamento, através desse tipo de respiração ou de relaxamento muscular progressivo. E nesses dois casos, você pode assistir esse vídeo que eu falei para entender um pouquinho melhor como é de fato fazer essa respiração. A segunda é acalmar-se através dos 5 sentidos. E aqui é essa a ideia, justamente de você tentar usar os seus 5 sentidos e pensar em coisas prazerosas através das quais você pode se conectar. Ó, tá vendo que tem aí muito essa pegada do sensorial, da percepção? A gente está levando a nossa atenção, concentração, percepção sensorial para outros estímulos. Nesse caso, coisas relacionadas aos 5 sentidos que gerem prazer, que sejam prazerosas. Então, desde um cheiro, e aí a gente vai para os aromas, né? Então pode ser um aroma que te agrade, pode ser um aroma de uma vela, de um incenso, de um óleo essencial. Tudo isso, ó, remetem a coisas agradáveis e relaxantes. Som pode ser de uma música que você gosta ou de uma música relaxante. A visão pode ser de algum vídeo, de alguma coisa também, cenas agradáveis, alguma coisa que te acalme quando você assista. O paladar também pode ser alguma coisa que seja mais aconchegante, mais gostosa. Então, desde fazer um chá, preparar uma bebida, ou um suco gostoso, uma coisa refrescante. O tato pode ser desde você fazer uma automassagem, você passar um creme, fazer alguma coisa, ter até uma mantinha, uma coisa que seja aconchegante e gostosa para você se aninhar ali, né, que a gente fala que é uma coisa que traz também o bem-estar. Então, os 5 sentidos, perceba, de novo, não é que ele resolve o nosso problema, mas ele ajuda eu sair daquele estado mais intenso, às vezes, que eu tô numa determinada emoção. E aí, claro, eu falei ali do nosso primeiro grupo, fica mais visível que são coisas muito mais intensas. Aqui, talvez não sejam coisas tão intensas assim, né, emoções tão intensas, mas a gente consegue perceber ali que pode ser muito útil em algum momento que eu tô numa ansiedade intensa, eu tentar me acalmar, ou prestando atenção num aroma, ou simplesmente tomando um chá e tendo aquele tempo. Então são algumas possibilidades. E a terceira, que é uma que particularmente eu gosto muito, e essa aqui, por mais que ela também tenha a ver com tolerância, né, do mal-estar, ela já tem mais a ver com a gente aprender a lidar com as coisas. E ela é a aceitação radical. A aceitação radical é eu não necessariamente querer mudar as coisas ou controlá-las. Também não significa gostar ou concordar. Mas é muito essa visão, esse entendimento, é aceitar as coisas tais quais elas estão ou elas são. E aí, já que a gente está falando muito aqui nesse grupo de habilidades, né, de fisiologia, de mudar, de colocar a nossa fisiologia alinhada com isso, dentro da aceitação radical, a gente pode incluir 2 elementos que a gente vai chamar de meio sorriso e mãos dispostas. Essas 2 técnicas, elas justamente têm a ver com a aceitação radical aplicada à nossa fisiologia. Porque muitas vezes com o nosso corpo a gente tende a expressar a nossa discordância, indignação com aquele fato. Então, o meio sorriso, pense na Mona Lisa. Não é que você vai ficar sorrindo, mas é aquilo de você destravar a tua afeição que muitas vezes vai estar séria, vai estar trancada. Então, o meio sorriso é simplesmente aquilo de, né, você se colocar num estado de mais abertura. E as mãos dispostas também. Quando a gente faz, e isso já tem vídeos aqui no canal que eu também expliquei, a postura corporal, quando a gente fica por um determinado tempo numa postura ou numa expressão facial, a gente ativa um pouco da emoção correspondente. Então, as mãos dispostas, elas também sinalizam essa ideia de aceitação radical. Diferente de uma postura de braços travados, corpo tenso, rígido, então essa é a ideia aqui desse conceito. Como eu falei, essas habilidades elas não são para resolver os nossos problemas, elas são para a gente aprender a tolerar algum mal-estar importante. Então elas também não devem ficar sendo usadas o tempo todo para qualquer probleminha simples.
A ideia é que a gente use outras habilidades, aquelas mais complexas, para regular as nossas emoções, que vão ter mais a ver com eu pensar sobre aquela situação, eu resolver o problema. Mas essas habilidades são muito úteis. Eu espero muito que tenha feito sentido, que você tenha gostado, que você consiga aplicar isso na tua vida. Se você ainda não tiver inscrito no canal, já se inscreve, envia esse vídeo para outras pessoas para elas aprenderem também sobre isso. Deixa aqui um like para eu saber que você gostou e que esse conteúdo foi relevante. Um beijo e até o próximo vídeo.